Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia super, hiper abençoado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um dia profético para todos vocês. Um dia avassalador, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Vão entrando, vão se acomodando, amém? Muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. É um prazer servir o reino de Deus através dessas lives. Amém? Glória a Jesus. Obrigada, Nani, querida. Pastora Nani. Profeta Gustavo, profetisa Thaís. Cadê? Quem mais? Sejam todos bem-vindos. Amém? Um dia muito abençoado para vocês. Pastora Maria, querida Lai, tá todo mundo por aí. Oh, glória. Aí, o meu amado, varão valoroso da minha vida. Amém? A live de hoje é para expandir sua cabeça, tá? Trouxe um tema aqui que eu vivo, né, o tema que eu vou ministrar para vocês. Então, vocês vão amar, porque vocês vão romper. Ainda mais você que vai estar fazendo o Yom Kippur conosco. Amém? Você que vai fazer o Yom Kippur conosco, você vai romper de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã, hoje é quinta-feira, dia 10. Amanhã começa o jejum. Então amanhã você tem oportunidade. Amém? Vai ser poderoso. Glória a Jesus. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo de número 18, tá? Provérbios, capítulo... Perdão, 18 não. Provérbios, capítulo de número 12. Amém? Abra aí, Provérbios, capítulo de número 12. Amém? Glória a Jesus. Vocês aceitam chimarrão? Missionária Letícia tá por aí. Pastora Thailise, Bia, querida. Tô falando pessoal que eu conheço, né? Ana Carolina. Sejam todos bem-vindos. Macapá. Uau! Provérbios 12. Obrigada, Lai, querida. Exatamente. Hoje a live, só para atiçar você, nós precisamos aprender a saber pedir para Deus. E tem pessoas que pedem muito mal, e por isso que não recebe. E hoje eu vou ensinar vocês a saber se posicionar diante de todas as suas petições diante de Deus. Deus, Ele ama detalhe. Só que às vezes a sua avareza, a sua escassez, a sua limitação não te permite pedir. Ou você acha que tem coisas que são difíceis para Deus fazer. Então hoje eu vou trazer para você uma live sobre saber se posicionar nos seus pedidos. Amém? Porque Deus, Ele é o Pai Supremo. Você tem um pai aqui na terra, mas o seu pai é o Yahvé, é o Adonai. Amém? E Ele ama saber o que os seus filhos precisam, certo? Então você se prepara que vai ser sobrenatural a live de hoje, já compartilha, amém? Ó, e a Bia diz que está sendo ousada nos pedidos. Vocês viram ontem a Jerusa falando que no primeiro ano que ela fez, ela não pediu tanto. Queridos, as minhas folhas, eu pego 2, 3 folhas, eu escrevo atrás, na frente, escrevo detalhes. Eu falo para você, peça detalhadamente, com cor, com detalhe, com tudo que você precisa, amém? Glória a Jesus. Provérbios capítulo 12, não posso demorar muito, tá? Na live de hoje, eu e o Júnior temos um compromisso, então, olha, tem gente que já tá com 5 folhas, parabéns, Fabiana. Aí, ó, eu achei uma pessoa mais ousada daqui, tô com 5 páginas, frente e verso, amém? Gente, eu sou tão detalhista que eu peço por toda a minha família. Então, por exemplo, chego nos meus irmãos solteiros, Deus, eu peço que o Senhor traga uma esposa para o meu irmão, segundo o coração de Deus, e isso e aquilo, escrevo como eu quero essa esposa para os meus irmãos. Até isso eu peço. E você? Por que você não pede? Por quê? Olha aí, a minha tem 6. Oh, glória! Amém. Tem um que tem 10. Melhor ainda. Eu estou com 4. Aleluia. Então eu peço coisas assim, coisas específicas. Amém? Provérbios capítulo 12.
Abra aí, vamos orar. Já ia esquecendo de orar. Vamos orar. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, te louvar, te agradecer pelo dia de hoje, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, de forma sobrenatural, de forma profética, de forma avassaladora, Pai. Pai, nós consagramos essa live, consagramos a vida de todos que estão aqui, que o Senhor possa trazer uma expansão na nossa mente, uma expansão dentro do nosso coração, para que possamos receber a palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 12. Para aprender é preciso amar a disciplina. Chave. Circula a disciplina. Circula a disciplina. Amor, pega pra mim, fazendo favor, aquela folha ali. Dá a volta ali, pega a folha dos meus pendentes, só pro povo entender o que é disciplina. Presta atenção. A disciplina te leva à riqueza, a disciplina te leva ao ápice. A disciplina te leva ao ápice do conhecimento. Vou só mostrar pra você. Por exemplo, eu tenho... Só vou parar aqui pra mostrar pra você. Eu tenho os meus dias, as horas. Então, por exemplo, aqui, ó. Acordar, oração, e eu tô fazendo live aqui, né? 10 horas. Então, tenho já meus compromissos fixos. E isso aqui é pra me ajudar na disciplina. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma folha cheia, ó. Uma folha cheia do que eu preciso fazer, meus pendentes, eu vou riscando, eu vou fazendo, eu vou anotando. Então, tudo isso aqui é o que eu preciso fazer. Os que tá de laranjada é coisa urgente que eu preciso fazer. Então, dessa forma, eu consigo me organizar, tá? Então, para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, e quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha honesta diz a verdade, e a testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os ladrões mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade deu uma travadinha. Pronto, já troquei de agora. Voltou? Fala pra mim se voltou. Voltou ou não voltou? Calma, gente. Rayane Smith, calma. Voltou? Fala pra mim se voltou. É que eu troquei de internet, tá? Agora voltou. Glória a Deus. Vou continuar aqui.
O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. Amém? Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Amém? Então amanhã nós vamos ler o 13, certo? É maravilhoso, maravilhoso, queridos. Maravilhoso. Ler provérbios, refletir em provérbios, certo? Tá. A palavra de hoje que eu quero trazer para vocês é sobre como se posicionar em Deus, né? Dentro dos pedidos. E tem muitas pessoas que não conseguem pedir e não sabem pedir porque são avarentas, porque são mesquinhas, porque são pobres consigo mesmas. E por ser tão limitado, por ter tanta limitação, acaba limitando Deus. E eu quero dizer hoje aqui para você uma verdade sobre Deus, tá? Deus, ele é o criador dos céus e da terra. Ele não se limita em recurso, ele não se limita em poder, ele não se limita na sua onisciência e ele não se limita na sua onipotência. Então eu preciso que você saiba que Deus, o grande eu sou, ele tem tudo, ele pode tudo e não existe nada difícil para ele. Não existe nada impossível para ele. Na verdade, essas limitações é o que o mundo estabeleceu nas nossas mentes devido às nossas fraquezas, devido às nossas limitações. Então a maioria das pessoas, por serem limitadas, acabam limitando Deus. A maioria das pessoas, por exercer pouca fé, acabam achando que existem coisas difíceis para Deus executar. E eu preciso dizer que esse Deus, que é o Pai Celestial, ele pode absolutamente tudo. Ele faz absolutamente tudo. Agora, para você acessar isso, você precisa pedir como filho. Então, vamos lá, que eu quero dizer algo aqui para você. Você se comporta diante de Deus como filho ou como escravo? Escravo não sabe pedir. Agora, um filho sabe pedir. Então, quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais o lugar de pertencimento você tem com Deus, mais você sabe se posicionar em Deus. Então, muita gente é escravo. É escravo o quê? É escravo da avareza. É escravo da escassez. É escravo da pobreza. É escravo de uma mentalidade pobre, limitada. É escravo. Agora, quando você é filho, você olha para o seu pai, você olha para aquilo que Deus é e você fala, isso aqui para Deus não é nada. Amém? Isso aqui para Deus não é nada. Então você está todo o tempo expandindo a sua mente porque você tem se comportado como filho. E filho não limita o pai. Filho, filha não limita o seu pai, certo? E nós estamos falando do Pai Supremo, não do seu pai terreno. Nós estamos falando do Pai Celestial. O Pai que criou tudo, que criou você, que criou tudo, que criou a sabedoria para criar esse celular, a inteligência para criar esse celular, para criar esse notebook, para criar tudo que existe. Então eu quero que hoje você entenda. Você precisa ter essa convicção de quem Deus é, porque senão você vai limitar Ele. Não existe nada difícil para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Ele é magnífico em tudo, na sua onisciência, onipresença, certo? Na sua onipotência. Então Deus, ele pode todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas. Então a partir de hoje eu quero que você pare de limitar Deus na sua vida. Porque Deus, ele quer só que você se apresente diante dele e peça. Lógico que você vai fazer a sua parte. Nós não estamos falando de um amor de barganha, não. Mas Deus, ele quer que nós sejamos posicionados em saber pedir, certo? Eu ainda não disse a passagem. Aguenta seu coração aí. Então, Deus, ele quer que nós saibamos, tá? Saber pedir. Primeiro eu quero que você entenda. Você não busca Deus pelas coisas que ele pode te dar.
Você busca aquilo, você busca ele pelo que ele é. E o que ele é? Eu acabei de falar. Ele é soberano, ele é amor, ele é onipotência. Mas Deus, ele deseja que nós saibamos pedir. Porque ele tem, presta atenção, prazer em te dar exatamente além do que você pediu. Ele nunca vai te dar na margem que você pediu, ele vai te dar além. Não, você não entendeu. Deus, ele quer saber detalhes, porque quando chegar isso na sua vida, ele vai fazer além. Para falar assim, olha, você me pediu X, te dou Y, para que você saiba que eu sou o teu Deus. Amém? Então abra comigo agora em Mateus capítulo 7, versículo de número 7. E eu quero dizer algo para você que eu quero contar o meu testemunho, tá? Eu quero contar o meu testemunho. Depois nós vamos ler e eu vou contar o meu testemunho de algo que eu pedi para Deus em um dos meus Yom Kippur. Acredito que foi em 2019 ou 2020, tá? Então pega agora, tá? Ó, Mateus capítulo 7, versículo de número 7, que diz assim: peçam e receberão, procure e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Essa busca, esse encontrar é para tudo, tanto para o âmbito espiritual, tanto para o âmbito de um milagre, de uma intervenção, de algo material, é para tudo. Porque Deus vai falar assim, respondam. Ele está pedindo para você responder. Responda agora para mim. Se seu filho te pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus... Deus está falando assim, olha, se vocês que não têm caráter, muitas vezes, vocês são maus. Sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Amém? Pegaram a visão? Então eu quero hoje contar um testemunho para você. Você sabe que o médico, ele vende a sua hora, certo? Então, o médico, ele vende a sua hora. Então, ele fica ali 8 horas, 12 horas, um plantão, meio plantão. E ele vende a sua hora por um salário muito bom perante a sociedade. Só que se você for ver o custo de 24 horas de um plantão, você vê que não faz muito sentido você vender um dia da sua vida para um local, para uma instituição, tá? Então, o médico que ganha hoje muito bem, ele acaba que ele não tem vida familiar, ele não tem muita... Ele ganha bem, mas ele acaba dando a vida dele para uma instituição, certo? E eu vendo tudo isso, esse contexto, tá? Para quem não sabe, eu sou médica de formação, mas hoje médica de almas, porque eu entreguei isso para o Senhor. Então, lá naquela época, quando eu estava exercendo, eu não tinha noção do que Deus ia fazer na minha vida. Então eu achava assim que eu teria clínicas e pessoas trabalhando para mim sair desse contexto de vender a minha hora. Eu não queria vender a minha hora, eu queria ter tempo para mim viver e fazer o que eu gosto, que é viver o reino de Deus. Eu queria ter tempo para viver isso e eu pensava que eu poderia ter clínicas, pessoas trabalhando para mim, tal, que foi também hoje algo instituído. Também foi na época algo instituído, provocado também, semeado pelos meus pais, né? E em 2019, não sei se foi 2019 ou 2020, que eu pedi para Deus que eu gostaria de ter liberdade geográfica e liberdade financeira. Eu não queria me limitar a estar em um lugar para trabalhar. Eu queria poder estar em qualquer lugar do mundo, trabalhando de qualquer lugar do mundo. E eu queria ter liberdade financeira de poder comprar o que eu quero, de poder fazer o que eu quero. Eu queria ter essa liberdade. E não de ficar contando e que nós não podemos gastar por causa de... Não, eu queria liberdade financeira e liberdade geográfica. Eu lembro que foi algo que eu pedi para Deus. Não lembro se foi em 2019 ou 20. Eu tenho que olhar na minha folha. E eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu não quero vender o meu tempo, eu quero ter o meu tempo para Cristo, para fazer. Então, Deus, eu não sei como fazer isso. Eu não sei de que forma fazer isso. Só que eu pedi para Deus exatamente o que eu queria, detalhadamente. Que eu não queria me limitar a um lugar geograficamente. Eu queria poder estar em qualquer lugar do mundo e viver muito bem. E o que aconteceu? Então, eu lembro que
Deixa eu só lembrar aqui bem certinho. Então isso começou a acontecer quando? Em 2022, tá? Então em 2022 eu acessei esse local. Então foi mais ou menos 2 anos, vamos colocar aí, para mim acessar esse local, que era o que? A minha liberdade geográfica, a minha liberdade financeira e não depender mais da minha profissão. E foi exatamente isso que Deus me deu. Por que eu tô contando isso para você? Porque tudo que você pedir para Deus é uma semente que uma hora vai gerar. Mas enquanto a semente não gerava, o que eu fiz? Eu estudei e me habilitei para viver nesse local. E Deus foi me dando as pistas de como eu poderia viver nesse lugar. E aí eu lembro, tá? Que eu era uma pessoa bem assim, vamos se dizer, bem fechada para algumas coisas, vivendo aquele avivamento. E aí eu lembro que assim que eu pedi para Deus aquilo, Ele pediu para mim criar um canal no YouTube. Foi daí que começou o Ministério Global Fire. Então eu tive primeiro um canal e depois eu fui para as outras plataformas. E aí depois começou a vir, né, a questão de começar a lançar um curso, outro. E foi indo assim, as coisas foram encaminhando, certo? Por que eu tô contando isso para você? Porque você vai pedir certas coisas para Deus, mas Deus também quer que você se habilite, certo? Então vamos lá para que você saiba de algo que é muito importante. Você recebeu lá, você tem lá seu PDF. Então eu quero que você, eu quero que quando você for pedir, Deus me usa. Não. Deus, eu quero que o Senhor me usa nessa terra. Eu quero profetizar, quero ministrar cura, quero andar em toda a terra, Senhor Deus, fazendo milagres, sinais, maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, evangelizar através das mídias sociais. Eu quero, queridos, eu quero que você aprenda a ser detalhista. Eu quero que você aprenda a ser detalhistas no que você vai pedir. E eu quero que você peça algo que não está no seu consciente racional de crer. Não, vou pedir uma coisa aqui para Deus, mas nem eu creio. Faça isso. Porque Deus ama esse tipo de pedido. Olha, Deus, eu estou pedindo uma coisa que é o impossível do impossível para mim, mas para o Senhor não é. Então, queridos, vocês sabem, eu tenho um mural do sonho. Nesse mural do sonho, né, ele era de uma casa minha lá no Paraná há muito tempo. Eu lembro que nesse mural, antes de eu pensar em viver liberdade geográfica, eu coloquei bem assim, ó. Eu nunca tinha lançado nada, nenhum curso, nada. Então era o meu mural dos sonhos. E eu coloquei assim, profetizando nesse mural do sonho. Deus tem me dado tantas imersões, masterclass, seminários, cursos. Eu tenho ministrado tanto, eu tenho feito tanto e isso tem alcançado, libertado. E eu coloquei aquilo ali como se já tivesse acontecido. E hoje eu vejo que tudo que eu escrevi, boa parte já está se cumprindo. Desse mural do sonho, que não eram meus pedidos do Yom Kippur. Então eu quero que você aprenda a pedir. E para de limitar Deus. Queridos, eu não quero que você olhe hoje para o como você vai fazer, o que... Não, eu quero que você pegue e peça. Só que quando você pedir, você vai falar, Deus, eu estou pedindo tudo isso. E eu quero que o Senhor me ensine a me habilitar, a me preparar para entrar nesse lugar. Tudo que você pedir, tudo que você pediu para Deus tem um lugar para você receber. E esse lugar é um tempo, tá? E para você acessar esse tempo, esse lugar, você vai ter que se habilitar. Então, se você realmente quer isso que você pediu para Deus, você vai falar, Deus, eu preciso me habilitar para mim acessar esse lugar. Então, quando você pedir, eu quero que você seja detalhista. Mas detalhista num ponto de falar, Deus, eu quero esse carro, dessa marca, com o banco assim, com o banco assado, nananana. Quero que você peça tudo. Deus, eu quero um cachorro. O cachorro que eu quero é da raça fulana. É o 0, é o 1, é o 2. Eu quero um cachorro caramelo. Eu quero um cachorro assim, que eu pegue ele com 60 dias de vida ou 50 dias de vida. Eu quero um cachorrinho. Você tem que saber até isso. Então, o que você quer? Eu falei do cachorro porque eu tô querendo um cachorro, tá, gente? Então, o que você quer? O que você quer? Então, você tem que saber pedir. Tá, aqui quer seu esposo. Então, você vai fazer lá, você vai escrever como é o esposo que você quer.
Senhor, eu quero um homem segundo o seu coração, que esteja debaixo da mesma visão, do mesmo jugo. Um cachorro, eu já tô falando um cachorro, um esposo, que eu tô querendo um cachorro. Quero um esposo que seja amoroso, um esposo que ame fazer as coisas de Deus, que ame nas conferências, um esposo que seja bom de coração, que seja carinhoso, um homem amoroso. Você vai pedir qualidades. Olha só, você vai pedir qualidades. E deixa eu ensinar uma coisa pra você. Peça virtude num esposo, porque o dinheiro Deus te dá. A beleza você ajeita com o dinheiro, você vai arrumando, você vai ajeitando. Porque tem gente que quer o príncipe, bilionário. E eu vou falar uma coisa pra você. O maior sabor das coisas é conquistar junto. É conquistar junto. Então, eu pedi pra Deus, queridos, um esposo bom, uma pessoa boa. Pedi pra Deus um homem segundo o coração de Deus. Pedi pra Deus um homem que seria um bom pai, um bom esposo e alguém que pudesse abraçar. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes o amor da sua vida, ele não é bilionário, ele não é milionário, mas ele é o homem que vai ficar milionário. Por causa que vocês dois juntos vão conquistar todas as coisas, certo? Olha, e Deus me deu um esposo maravilhoso que vinha de uma condição financeira muito boa, mas nós conquistamos tudo que nós temos hoje sozinhos. Eu venho também de uma família de muita condição financeira, meus pais me deu meu estudo, onde eu comecei a minha vida, mas tudo que nós temos hoje foi exatamente Deus que nos deu. Então, por que eu tô falando isso pra você? Porque às vezes, você ainda tá com uma mão no coração e você fala, não, porque a minha mãe falou que eu tenho que casar com um homem rico, com um homem isso, com uma mulher. Queridos, busque uma pessoa que tem virtude. Se você encontrar alguém que tem caráter, vocês vão alcançar o seu milhão, os seus bilhões. Só isso. Eu estava escutando a história, né, do Rony e da Maria, que eles foram para os Estados Unidos, começaram do zero, ela tá aí. Começaram tudo do zero, mas juntos. Eles cresceram, Deus abençoou, hoje eles são empresários nos Estados Unidos. E estão há tanto tempo junto. Acho linda a história deles. E tantas histórias. Então, sobre um esposo, uma esposa, eu quero que você saiba pedir no âmbito de quê? Deus, me dá uma pessoa que está no mesmo jugo, que ama Jesus, ame mais Jesus do que eu. Uma pessoa boa, uma pessoa com a mente aberta. Não adianta nada você casar com um homem cheio do dinheiro, mas tem a mente fechada, é ignorante, é machista. Então pede um homem que tem virtude, um homem que tem a mente aberta, uma esposa que tem a mente aberta, uma esposa que vai abraçar a missão junto. Amém? É igual eu falei pra você, beleza, dinheiro, Deus dá. Com dinheiro você se ajeita, arruma aí as coisas, faz um botox, faz um preenchimentozinho. Eu tô precisando, porque minha testa é tão braba que eu sou, ó. Tão braba que eu sou. Isso que, né, tá com filtro, mas tão braba que eu sou na questão da oração. Então, isso aí você ajeita, isso aí você arruma. Mas busca alguém que tem virtude. Alguém que é bom, certo? Vocês pegaram a visão? Tá. Sobre as outras coisas que é Deus que vai te dar, você quer uma casa? Deus, eu quero uma casa com 3 suítes, com um escritório. Quero uma casa, Senhor, com piscina, sem piscina. Quero uma casa que tenha garagem para... Queridos, detalha para Deus. Detalha para Deus o que você quer. Detalha para Deus exatamente o que você quer. Mas detalha para Deus. Exatamente. Deus, eu quero uma mesa de 8 lugares. Senhor, eu quero na minha casa um sofá que deita, uma mesinha, uma poltrona. Queridos, quando você for pedir a casa para Deus, pede a casa, os móveis, o jeito. Eu quero que você peça isso para Deus. Detalhado. Você sabe por que Deus ama detalhe? Porque quando ele faz além do detalhe. Eu lembro uma vez, o apóstolo é testemunha, o Gustavo também. Quando eu trabalhava como médica, meu sonho era
me formar e comprar minha casa, organizar minha casa. Enfim, eu me formei e comecei a trabalhar e aluguei uma casa na época, né? Na época eu comprei o carro e aluguei a casa. Mas eu queria mobiliar a casa, eu queria deixar a casa bonitinha, só que a minha casa, ela servia como igreja. E a sala que eu queria ter um sofá bonito, as coisas, era o lugar onde eu ministrava o plano de salvação. Um dos quartos eu fazia a sala das crianças, a salinha das crianças, porque eu comecei como célula e tinha tanta de criança que eu tive que pegar um quarto, até onde era meu quarto de oração, a Camila tá aí, eu tive que colocar o quarto das crianças. Então eu tinha um quarto que era pequeno, onde era a minha cama, e o outro quarto era onde era o meu guarda-roupa e o do apóstolo. Que não tinha, era pequenininha, casa de 3 quartos. E aí eu só tinha a cozinha, meu quarto e esse lugar que ficava minhas roupas. A sala era uma sala de aula e um dos 3 quartos era a sala de criança. E eu me emociono, porque muitas vezes eu falava, Deus, eu queria tanto ter uma sala, eu queria tanto ter um quarto de visita. E aí eu falava, Deus, um dia eu quero a minha casa, eu quero poder ter minha sala, eu quero ter. E ali, não porque eu não tinha condição, mas porque o reino, ele estava mais importante. O reino de Deus era muito mais importante. A minha casa era uma igreja. Minha casa era uma casa grande, mas era uma igreja. E eu lembro do dia que eu estava nessa sala dando aula. E Deus falou assim, filha, um dia eu vou te dar a casa dos teus sonhos. Fica em paz. Porque todo o sacrifício que você está fazendo agora, eu vou te recompensar. E eu lembro disso porque hoje eu tô na minha casa, eu tenho a minha sala, minha casa é linda. Não é minha ainda, é uma casa alugada, mas é a minha casa. Então aquilo ali foi um tempo que eu renunciei porque Deus me pediu aquilo. Eu vi a necessidade de usar um daqueles quartos para as crianças. Eu vi a necessidade da minha área ser a igreja onde eu recebia as pessoas. E tem bagunça, e tem sujeira. Então minha funcionária vinha, limpava a casa e aquele povo entrava e suja, queridos. Suja, dá trabalho, criança risca a parede. Mas eu falava, Senhor, o teu reino é mais importante. E por que eu tô contando isso para você? Porque Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Mas não era o tempo de eu ter a minha casa do jeito que eu queria, então o tempo chegou depois. O tempo chegou depois, então tudo que você renunciar ou sacrificar para Jesus, você pode ter certeza que um dia ele vai te recompensar. Que um dia ele vai te recompensar. Amém? Não é fácil. Então, eu comecei a escrever minha casa. Deus, eu quero uma casa, eu quero assim, eu quero assado, assim. E aí tinha gente que falava assim, mas você tem condição, mas eu estava numa casa boa, mas naquela necessidade. Até que nós mudamos para um galpão. Mas nós ficamos muito tempo dentro da minha casa. Eu lembro que um pastor chegou um dia de fora e viu aquela sala das crianças. Viu aquela sala de aula que era o plano de salvação, onde eu ensinava. E viu aquela área cheia de gente. E aquele pastor disse assim para mim, minha filha, os pastores já não fazem mais isso hoje. É lindo o que você está fazendo. E Deus vai te recompensar. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, mas como assim? Ele é um pastor e ele está falando que os pastores não fazem mais isso. Então lá no começo Deus me pediu isso. E hoje ele me recompensa. Era o lugar mais gostoso de estar. Olha aí a Camila, a pastora Camila, que hoje está lá na frente desse ministério, que já não está mais numa casa, nem no barracão. Hoje está estabelecida como igreja. Então nós precisamos aprender a saber pedir. E o que eu quero ensinar vocês é que quando você pede para Deus, às vezes essa semente ela não germina do dia para a noite. Mas tem coisas que germina, às vezes na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo daqui 2 meses, daqui 5 meses. Mas tem coisas que vai germinar daqui 2 anos. Mas isso já entrou no coração de Deus. Amém? Então, por que eu estou contando isso para você?
Porque para cada semente que você pedir para Deus, fala: Deus, eu quero a minha casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai ter um tempo e você vai precisar se habilitar. Amém? Você vai precisar se habilitar. Então, eu vou contar aqui um testemunho para você. Então, quando eu me mudei para o Mato Grosso, e foi no Mato Grosso que eu fiz o Yom Kippur, fiz lá o Yom Kippur. Peguei e fiz o Yom Kippur. E eu lembro que quando nós chegamos no Mato Grosso, eu já não estava mais trabalhando, e nós estávamos ali estabelecendo a empresa, então eu não estava com aquela renda que eu tinha mensal. Aí eu lembro que no meu Yom Kippur eu pedi um celular, um iPhone novo. E é esse aqui, ó, esse 12. Hoje eu tô com o último lá, né? Esse aqui. Eu tava com um X, vou contar essa história. Aí no Yom Kippur eu coloquei assim: Deus, eu quero um iPhone, pedi o modelo, iPhone novo, não sei o que. Pedi. E eu e o apóstolo ia fazer uma viagem. Eu tinha que fazer eu tinha que fazer um concurso, e aí eu ia passar no Paraguai. E no que eu tô saindo para fazer esse concurso, eu lembro que eu lembro que eu tinha visto uma pregação do pastor Lucim também, que falava que ele estava nos Estados Unidos e ele pegou e pediu para Deus um celular. E aí, eu falei: Deus, eu tô precisando de trocar meu celular, eu quero um celular e tal. Peguei e falei ali para ele, falei: ai, por que eu tô pedindo um celular para Deus? Eu tenho dinheiro para comprar. Assim, eu poderia comprar. E aí, eu falei: não, mas Deus, ele ama que pede, que seja detalhista. Pedi, depois me arrependi. Eu falei: não, Deus, eu vou manter meu pedido. Eu só falei assim: o senhor pode usar qualquer pessoa para me abençoar. E eu pedi porque eu não queria comprar, eu queria ganhar. E escuta. E aí eu tô saindo de casa para viajar com o Júnior e meus pais estavam lá. E quando eu estou saindo, o meu pai fala assim: filha, você vai trocar de celular? Eu falei: pai, eu tô pensando. Tenho que ver. Aí ele falou assim: dá esse celular velho para sua mãe e compra o 0 lá para você que eu vou te dar ele. Compra o que você quer. E eu falei: uau. Uau. Foi exatamente assim. Tá isso aí, tá velho, eu vou te dar outro. Na época ele era 7 mil e pouco, uma coisa assim. Faz tempo já. E assim, eu sei que meu pai poderia me dar, mas eu não queria pedir. E aí ele foi, e Deus usou ele, que era o instrumento mais próximo. Mas Deus, ele quer saber o que você quer. Mas aí quando o meu pai fala pra mim que eu podia comprar o que eu queria, eu agradeci meu pai. Mas eu agradeci mais a Deus, porque eu sabia que era Deus se movendo através do meu pai, tá? Eu sabia que era Deus se movendo através do meu pai para me abençoar. Então Deus, ele precisa saber o que você precisa, o que você quer. Porque quando ele fizer, ele quer que você se lembre do dia que você pediu. Então, eu quero que você hoje aprenda a pedir. Isso não é ser soberbo, não. Eu quero que você aprenda a pedir. Se você se comporta como um príncipe, você recebe despojo de príncipe. Se você comporta como um escravo, você recebe o despojo de escravo. Escravo recebe migalhas, o que sobra, roupa usada. Mas se você se comporta como príncipe, o despojo chega para você como príncipe. Isso é um acesso. Isso é um acesso. Tá? Isso é um acesso. Então, para receber a unção de príncipe, você tem que crer que você é um príncipe, que você é uma princesa. E você tem que tomar posse disso na sua vida. E se você se comporta como escravo, você vai viver como escravo. Então, Deus, ele é soberano, ele é rei e ele quer filhos príncipes. Só que príncipe não está no lugar chamado avareza, escassez, pobre. Príncipe não está nesse lugar. O príncipe, ele não se preocupa com a falta. O príncipe está sempre olhando a multiplicação de tudo. O príncipe, ele olha a abundância. O príncipe, ele é filha do reino, filha de Deus. E eu quero contar hoje aqui algo para você. Eu lembro quando eu e o apóstolo tá aqui. Eu sempre tive uma condição financeira boa.
o apóstolo também. Só que nós não tínhamos a unção de príncipe. Nós ainda tínhamos... Eu sempre fui mais, como que fala, mais ousada. Mas eu ainda tinha alguma mentalidade de escassez em algumas coisas. E o Júnior muita, vamos dizer assim. E eu lembro o dia que eu acessei a unção de príncipe e princesa. Mas antes de acessar essa unção de príncipe e princesa, eu e o apóstolo, sem poder, nós tínhamos feito... Vai escutando isso aqui, porque isso aqui é uma chave. Eu vou contar a história do comecinho. Eu e o apóstolo queríamos um romper na área financeira, certo? E o que eu e o apóstolo fizemos? Sem poder na época, porque nós não podíamos, a gente ia num evento e a gente queria ofertar, fazer uma oferta ousada na vida de 2 apóstolos, tá? E aí, Deus colocou no nosso coração que nós deveríamos fazer uma oferta em joia. E ali, e olha como Deus é bom. A gente tava assim, meio apertado até para comprar uma joia. Mas Deus foi tão bom que eu lembro que a pastora Ellen veio e, olha só, eu tinha comentado com a pastora Ellen que eu queria ir nesse evento e queria fazer uma oferta na vida desses apóstolos. Aí a pastora Ellen falou assim, olha, Deus colocou no meu coração. Ela veio e me deu uma pulseira de ouro. Falou assim, ó, Deus me colocou no meu coração para ofertar isso aqui para você ofertar lá. Ofertar na sua vida para você ofertar lá. E a outra joia eu peguei e comprei. Na época eu e o Júnior estávamos apertados. Eu e o Júnior tava assim, todo mês sofrendo para quitar o cartão, só para você ter noção. Nós estávamos desse jeito. Então, quando nós lançamos, o apóstolo está aqui, quando nós lançamos, um dos nossos pedidos foi ter uma ruptura financeira. E nós pedimos isso para Deus. E nós entregamos na vida daquele homem e daquela mulher, eles oraram por nós e nós pedimos uma ruptura financeira. E nós saímos dali crendo que já estava acontecendo. Passado algum tempo, eu vou fazer uma conferência na igreja da pastora Ellen. Escuta isso aqui, porque eu quero que você entenda o que aconteceu. Porque é um mercavar de Deus. Tric, clique. E de repente você entra numa outra dimensão. Nós estávamos numa conferência, acabou a conferência, a glória de Deus caiu. E ali o pastor Jader, veio uma palavra no coração dele, ele chegou e falou assim, olha, Deus manda dizer que vocês vão viver uma prosperidade tão avassaladora que nem vocês imaginam. Eu falei, amém, eu recebo. Mas quando eu falei amém, eu recebo, como muita gente já tinha falado, mas ali ele falou, olha, Deus me falou que vocês estão prestes a viver uma vida de prosperidade. Eu falei, não sei como, né? Porque as coisas estavam assim, estavam apertadas. Mas era algo que nós vínhamos pedindo para Deus, uma ruptura. Só que para essa ruptura nós tivemos que dar um passo de fé. Por isso que eu tô contando para você. Não é para você vir dar nada para mim não, queridos. Tá? Isso aí é só o Espírito Santo pode gerar. O Espírito Santo que fala às vezes aonde você vai fazer, aonde você vai entregar. Eu só tô contando aqui o que eu fiz. No final desse culto, caiu a glória de Deus. A pastora... Ai, agora eu esqueci o nome dela. Amor, lembra o nome da pastora aí, fazendo favor para mim honrar a vida dela? Pastora Ângela. Sabe esses panos de bandeira, panos que as meninas dançam? Essa pastora, ela veio com 2 panos e ela colocou em volta do nosso pescoço assim e disse assim para nós: a partir de hoje, você e seu esposo entraram debaixo da unção de príncipe e princesa. A área financeira de vocês vai ser completamente transformada por Deus. Eu falei, amém. Mas para mim, de verdade, eu não tinha me ligado com o sacrifício que nós tínhamos feito. Não tinha me ligado ainda. Mas eu me assustei com o que começou a acontecer. O que começou a acontecer é que eu comecei... Gente, isso aqui não é... Eu não estou falando isso aqui para me exaltar. Mas eu estou falando isso daqui para que você saiba que quem dá ouro recebe ouro. Eu comecei a receber ouro. Comecei a receber brinco de ouro, pulseira de ouro. Ó... Chegou aqui agora na minha casa um lindo colar de ouro. E Deus começou a me tratar como uma princesa. E eu já perdi a conta de quanto presente de ouro, brinco de ouro. E o apóstolo também ganha no despojo de Deus. Por que eu tô contando isso para você? Porque não foi só isso. Todo lugar que nós começamos a acessar. E ó, eu já glorifico, abençoo, né? A querida que me mandou, amém? Que Deus te abençoe. Eu vou mandar uma mensagem para você, que não tive tempo ainda, amém?
Agora, isso não é transferível, isso é acessado. E para acessar, você tem que destronar a avareza, a mesquinhez do seu coração. E eu lembro que eu acessei esse lugar, essa unção de princesa. E não foi só, eu ganhei muito presente, muito. O apóstolo, olha, na conferência eu ganhei 1/4 de presente, só 1/4 cheio de presente. E eu glorifico a Deus por cada mimo, do mais simples, tá? Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque existe esse lugar que eu quero que você acesse. Mas para você acessar, a sua mentalidade tem que ser de príncipe. O apóstolo Joel, ele tem um livro chamado Os Príncipes de Deus. E o Príncipe de Deus, eu vou resumir o livro, mas eu quero que você compre o livro do apóstolo para você entender. O príncipe, ele não está preocupado em ser abençoado. Não, o pensamento do príncipe vai além. O pensamento do príncipe, tá? O pensamento do príncipe, presta atenção, é ser provedor. E o provedor, ele é como Abraão, ele é a bênção. Então, quando você entra nesse lugar de, não, Deus, porque é mais ou menos assim, olha, Deus, eu quero, vou dar um exemplo para vocês. O príncipe, a pessoa que ela é abençoada, ela precisa de uma caneta. Deus, obrigado, eu sou muito abençoada por isso. O príncipe, ele quer recurso para abençoar as pessoas, tá? O príncipe, ele quer abençoar as pessoas. Então, eu vou ensinar você a gerar. Não gera só pra você. Você vai falar assim, Deus, eu quero ser um provedor de almas. Eu não quero só a bênção, eu quero ser um provedor. Eu quero ser como Abraão, eu quero ser uma bênção. E o meu esposo não entendia quando lá atrás eu queria pagar o encontro com Deus pra todo mundo. Ele falava, mas amor, esse povo tem condição. Eu falei assim, Júnior, por favor, preciso que você entenda. Eu sei que esse povo tem condição, mas eu estou gerando algo nas cortes celestiais. E eu não quero que ninguém roube esse privilégio de mim. E muita gente às vezes não entendia as minhas ofertas. Mas um dia, tudo aquilo que eu gerava começou a vir. Mas vim de caminhão, vim de muito. E por que eu tô contando pra você? Porque você tem que saber pedir, Senhor, eu quero andar debaixo de uma unção violenta de financeira, uma unção violenta de conhecimento, de intelecto. Eu quero, Senhor Deus, viver. Então eu quero que você aprenda, olha, presta atenção. Então quando você, querido, for sair, estiver no lugar, não vai lá e compra só pra você não, compra pra todo mundo. Mostra pra Deus que o dinheiro não domina você e que você ama ser um abençoador. Porque, queridos, maior é o provedor do que o abençoado. Porque o provedor, ele já foi abençoado tanto, que agora ele quer prover. E quem me conhece, desde o começo do meu ministério, quando eu tinha condição, mas eu não tinha tanta. Eu já pagava a passagem pro fulano ir pra conferência, eu já dava o ingresso. Eu já fazia isso. E esse ano que o Senhor tem me abençoado, nós fizemos mais de 100 ingressos de bênção para o nosso ministério. Não foi que nós liberou do nosso ministério, nós fizemos de nós para o nosso ministério. Amém? Por que eu tô contando isso para você? Para de querer só para você. O príncipe, ele não pensa só nele, ele pensa no povo que está perto dele. A princesa, ela não pensa só na casa dela, não, ela pensa na família dela e ela pensa no povo que anda perto dela. Então você tem que romper a sua mentalidade. Eu não quero uma casa grande, é só eu e o pastor. Por que eu quero uma casa grande? Porque minha casa é um lugar para receber pessoas. É um lugar para receber filhos espirituais. Por que eu preciso de um carro grande? Porque meu carro é para servir o reino, é para servir gente. É para andar gente dentro desse carro. É para quando chegar alguém ali no aeroporto de Guarulhos, eu ir lá e buscar essa pessoa, porque esse carro serve para isso. Então eu falava assim, eu poderia falar assim, não, mas é só eu e o apóstolo, não precisa de um carro grande. Precisa. Precisa porque eu ando com um bando de gente. Bando de gente. Preciso de uma casa com mais de 4 quartos. Preciso. Porque quando vem um monte de gente, eu preciso hospedar esse povo dentro da minha casa. Então eu não penso só no âmbito, Deus, tá bom pra mim? Tá suficiente? O Senhor me supre? Não. Senhor, eu preciso de mais porque eu sou provedora.
Eu preciso de um carro grande porque eu sou provedora. Eu preciso de uma casa grande porque eu sou provedora. Eu preciso de muito recurso, Pai, porque eu preciso, Senhor Deus, financiar a obra e eu preciso levar esse povo para uma conferência, a fazer uma oferta aqui, fazer ali. Então, quando você se coloca neste local de ser um provedor, Deus vai falar assim: pronto, achei meu sócio, meu amigo. Eu vou dar, porque eu sei que a hora que eu precisar de 20, 30 mil aqui nesse ministério, de 70 mil nesse, esse aí não vai ficar negando, ele vai fazer. Mas tem pessoas que só quer pra si. E esse é só uma pessoa abençoada e glória a Deus. A mentalidade dele ou dela se limita a isso. E eu vou falar algo pra vocês. Deus, Ele quer que o seu coração seja um coração de provisão. O pessoal que está comigo sabe, eu nunca gerei só para minhas coisas. Eu nunca gerei só para minhas coisas. Eu sempre gero para todos. Gero para todos. Comer bem, viajar, desfrutar. E isso é o quê? A unção de príncipe e princesa. O príncipe, ele não pensa só na sua particularidade. Ele pensa no povo que anda perto dele, que está perto dele, no seu ministério. O príncipe, ele pensa não só para ele. Porque se eu fosse egoísta, eu podia falar assim: por que eu vou abençoar o fulano se eu posso pegar isso e aplicar em mim? Ou, me tornar mais rica do que eu sou? O príncipe, queridos, a princesa, ele pensa na provisão coletiva. E é por isso que ele precisa de muito. Então eu gero grande porque eu sei que grande vai ser a provisão que Deus vai pedir para mim. Então, quanto mais Deus te der e você tiver na unção de príncipe, mais você vai dar. Mais você vai dar. Amém? E eu quero ensinar algo a vocês hoje. A unção de príncipe não é para você se ostentar, não é para você... Não. A unção de príncipe é para você financiar o reino de Deus. É para você promover o reino de Deus. A unção de príncipe é para você falar assim: Senhor, conta comigo. Mas eu não comecei, queridos, assim. Eu lembro quando eu nem trabalhava. E eu falei para Deus: Deus, eu quero ser uma provedora do seu reino. Então, a partir de hoje, Deus, o que eu tiver na carteira, você pode pedir para mim que eu vou dar. E assim começou as coisas a acontecer. E Deus, quando Ele me pede, eu faço. Eu tenho um coração generoso. Mas maior ainda é a generosidade de Deus para comigo. Às vezes, esses dias, eu e o Júnior acabamos fazendo mais um sacrifício. Eu falei assim: nossa, Júnior, mas agora nós exagerou, né? Ele falou assim: amor, nós exagerou, mas é uma semente, ele falou. E Deus começou já a nos suprir. Então, queridos, quando você arde no seu coração de fazer, por mais que doa, e às vezes a gente fala: meu Deus, será que eu deveria ter feito mesmo? Deus, Ele não fica devendo nada pra ninguém, tá? Queridos, não tô falando isso pra você porque eu tô falando que a unção de príncipe, ela é acessada com ações que quebra a avareza, que quebra a escassez. E como que eu quebro isso? Quando eu me desfaço para falar: Deus, eu acesso. Então, naquela época que eu e o Júnior fizemos esse sacrifício dessas duas joias, uma foi ainda que alguém me abençoou para fazer, e a outra a gente foi lá e comprou. E olha, só para você ter noção, essa outra joia eu comprei parcelado, que nós não tínhamos o dinheiro cash para fazer comprar. Eu tinha dinheiro aplicado, mas estava aplicado e eu não queria tirar o dinheiro aplicado, certo? Então era assim. E eu lembro que então isso daí estava valendo muito, certo? E foi assim que eu entrei debaixo dessa unção. E essa unção, queridos, ela é avassaladora. Ela abre porta onde não tem. Ela abre as coisas. É sobrenatural. O apóstolo fica... Depois disso, eu e o apóstolo começamos a viver numa dimensão que até hoje eu falava assim: a gente não entende, certo? Então eu quero que você aprenda a pedir. E uma das coisas que eu quero que você peça esse Yom Kippur é a unção de príncipe e princesa. E você, aproveitando que você sabe que você vai fazer uma oferta, um sacrifício, ou se você já fez, coloca lá: eu quero a unção de príncipe. Senhor, eu me coloco à disposição para ser um provedor do seu reino. Eu não quero só uma bênção, eu quero ser uma bênção. E o que é ser uma bênção? É você prover para outras pessoas. É você ser pontes que conecta pessoas aos sonhos de Deus. É você ser um patrocinador da obra de Deus. Isso, queridos,
Presta atenção. Isso é ser a bênção. É você poder prover. É você poder dar. Abençoar é quando Deus te supre. Mas quando você, além de Deus te suprir, você tem o suficiente para prover. Ah, meu irmão, você não tá entendendo, não. Então fala assim: Deus, eu quero hoje entrar debaixo da unção de príncipe e de princesa. Aproveitando que eu vou fazer o Yom Kippur, Senhor, eu quero entrar debaixo. E Senhor, expande a minha mente e a minha mentalidade para poder suprir o teu reino e o teu povo. Porque você é príncipe, mas o povo é de Deus. Talvez Deus te levantou como um príncipe, uma princesa, mas o povo que está ao seu redor é um povo de Deus. Que Deus colocou perto de você para ser abençoado através da sua vida. Mas o recurso e tudo que vem para você, vem dele. Amayaste cantou mene cancharabasabe. E aí, às vezes, lá, talvez muitas pessoas que eu conheço falavam assim: mas como que você vai ofertar na vida de uma apóstolo que tem tudo? Exatamente por isso, porque carregam a unção de riqueza, a unção de prosperidade. Mas se você tivesse feito essa oferta lá no mendigo que precisa, não ia valer, porque tem que ser terreno fértil. Eu não posso semear isso para essa intenção. Agora, se for fazer caridade, é uma coisa. Nós não estamos falando de caridade, nós estamos falando de acessar algo profeticamente. E o terreno precisa ser fértil. Então essas pessoas tinham que carregar a unção de prosperidade para que isso fosse ativado em mim e no Júnior. Você consegue entender? Você consegue entender? As 2 joias que nós fizemos ali naquela vez eram 2 sementes. Mas se eu coloco num terreno de um mendigo que está ali debaixo do espírito mulambo, da escassez, imagina que é uma terra. Uma pessoa que padece de recurso, ela tem uma terra. Mas outra pessoa que está lá prosperando, ela tem outra terra. Então, quando eu e o Júnior lançam essas 2 joias, é 2 sementes que está caindo numa terra fértil. E a semente, ela gera. Certo? Então, eu não sei o que você entende. Então, queridos, vai ter vezes que Deus vai falar assim: olha, você compra 20 cesta básica. Isso aí é você fazendo caridade. É você lançando o quê? Esmola, é você lançando, mas você não está pedindo nada em troca, certo? Você está fazendo pelo reino de Deus. Mas quando você quer algo, você tem que colocar num terreno fértil, solo fértil, tá? E você que vai estar ofertando no nosso ministério, na Global Fire, eu quero que você saiba que é um terreno fértil. É um terreno que você rompe, que você cresce, que você prospera, que você é um terreno fértil. Amém? Então, nesse Yom Kippur, eu quero que você saiba pedir para Deus, além da unção de príncipe e princesa. Só que é o seguinte, tem um adendo. Você quer ser provedor, você vai trabalhar. Agora, se você é preguiçoso, se você não quer botar a mão, fala: Deus, só me abençoa. Agora, se você quer ser um provedor, você vai trabalhar. Não existe riqueza sem trabalho. Não existe prosperidade sem trabalho. Por mais que eu tenha liberdade geográfica, liberdade financeira, eu tô desde as 2 horas da manhã trabalhando, colocando coisa em dia, fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu preciso trabalhar. Então, eu quero que você saiba disso. Deus vai te dar muita riqueza, mas você também vai trabalhar. E você vai ter que sair da zona de conforto. Você vai ter que sair de lugares, de pessoas, romper às vezes com a sua parentela. Não romper de não conversar mais, mas deixar de estar debaixo do jugo. E andar debaixo o quê? Caminhar com você e seu esposo, você e sua esposa. Caminhando, crescendo. Amém? Certo? É exatamente dessa forma, tá? Amanhã começa o nosso jejum de Yom Kippur. Eu coloquei aqui nos stories para você participar, ainda dá tempo. Aproveite. Eu tive um dos meus maiores starts vivendo Yom Kippur. Todos os meus maiores foi através desse jejum. Também foi através da minha ousadia, das minhas ações. Então, eu tô te convidando para viver um tempo sobrenatural. Amém? Amanhã nós te esperamos. Às 5h30 vai começar amanhã. Ainda mais umas 5 horas nós já vamos mandar o link para vocês. Já vai estar tocando um shofar. 5h30 eu vou abrir e nós vamos ficar ali. Amém?
Nós vamos ficar ali. Are canto somé vigi calabas. Nós vamos ficar ali das 5h30, tá? Até... A Maria tá falando que quer testemunhar a Maria, mas eu preciso sair. Amanhã a Maria vai testemunhar. Amanhã eu vou trazer a Maria pra testemunhar, tá? Chegou aqui a notificação, tá? Ó, amanhã, Maria, eu trago você pra testemunhar, porque eu preciso sair agora, tá? Na verdade, eu era pra me ter terminado antes, certo? Então, amanhã eu vou trazer a Maria pra testemunhar, certo? Então, ó, amanhã nós vamos começar às 5h30, tá? E nós vamos terminar só 6h30 do sábado. Todas as orientações eu coloquei lá no grupo. Então, olha os stories aqui, olha os stories lá do meu Instagram. Tá tudo lá, certo? Mulher menstruada, queridos, você pode participar de qualquer jeito. Você só não pode comer, você não pode usar couro. Tem lá todas as recomendações, tá? Ó, um beijo no seu coração. Amanhã a Maria vai, tá? Maria, querida, não, Maria, não precisa pedir desculpa, não. Que bom que você falou que você pode. Amanhã... A Maria vai testemunhar, só não vou chamar ela agora porque já era pra mim terminar essa live. Amanhã a Maria vai testemunhar, amanhã nós vamos abrir com o testemunho dela, tá bom? Ó, beijo no seu coração, um dia abençoado. Se você não escreveu sua cartinha, escreva. Vai ser manto, tá bom? Beijo no seu coração.